Bem-vindo ao podcast Resenha Empreendedora. Hoje a gente está com um convidado especial aqui, o Emiliano. Daqui a pouquinho a gente vai começar a conversar. Esse podcast é para você que gosta de ouvir, conhecer histórias inspiradoras, marketing digital, empreendedorismo, negócios e lifestyle. Então, para quem gosta de ouvir esse assunto, fica ligado que agora a gente vai falar um pouco mais e conhecer um pouco da história do Emiliano. Fala aí, Emiliano. Danilo, primeiramente... Bem-vindo aí ao nosso podcast. Muito prazer receber esse convite teu aqui, uma honra estar participando aí de uma das primeiras edições do podcast. E parabéns também pelo trabalho aí que tu vem exercendo e conteúdo que tu vem criando, eu tô acompanhando e aprendendo pra caramba também contigo. Legal. E um prazer estar aqui participando. Que bom, que bom. Então, Emiliano, como eu te fiz no convite, eu acho que a gente se conhece há bastante tempo, né? Para quem não sabe, eu e o Emiliano a gente se conhece desde o momento que a gente não era do mercado digital, a gente desde a nossa época de mercado analógico, da nossa época de escritório, e a gente participou de uma transformação, não juntos, cada um de uma forma diferente, encontrou seu propósito, encontrou uma razão diferente de viver a vida, de trabalhar e de conquistar seus resultados e de principalmente impactar muitas pessoas, né, Emiliano? É verdade. E então a gente sempre foi trocando muita ideia com o passar do tempo e há algum tempo a gente vem falando de fazer essa conversa, trocar essa ideia e compartilhar com as pessoas alguma coisa que pode agregar valor na vida dela, a gente conseguir trazer outras pessoas para o nosso time também, mais ovelhas negras também, se unirem a gente e conseguirem encontrar no mercado de empreendedorismo digital, conseguir encontrar o seu propósito e principalmente conseguir impactar mais e mais pessoas de forma positiva, alinhada com o mercado que a gente vive hoje, né? Eu separei algumas perguntas aí, Emiliano, pra gente fazer pra ti. Eu queria que tu compartilhasse um pouquinho com a gente, né? Até tomei nota aqui. Como é que começou isso na tua cabeça, né? Como é que tu teve essa ideia de entrar no mercado digital? Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa tua história, né, da tua formação como profissional, do momento que isso começou a entrar na tua cabeça e tu pensou, cara, eu tenho que ir pro mercado digital, esse mercado ele é gigante, eu tenho que encontrar meu caminho utilizando, né, as ferramentas da internet. Como é que isso começou na tua cabeça? Como é que foi esse ponto de partida, assim? Maravilha. Danilo, bom, a gente se conheceu, nós dois trabalhávamos no mercado imobiliário. Verdade. Né? Na época eu trabalhava numa startup do mercado imobiliário, então eu já estava mais ou menos iniciando no mercado digital, porque a empresa em que eu trabalhava, eu comandava o departamento comercial ali, era uma startup aplicada ao mercado imobiliário, que é um mercado muito analógico ainda, né? Mas ali foi, digamos assim, uma iniciação que eu tive no marketing digital. Ah, foi ali? Foi ali, eu diria que foi uma iniciação. Eu já vinha respirando um pouco, sendo impactado um pouco, digamos assim, nas redes sociais, acho que não sei, o algoritmo do Facebook já estava sabendo que eu estava me interessando por esse tipo de assunto. Misteriosamente já sabia disso. Sim. Né? Mas eu vejo que ali foi um pouco da minha virada de chave. A partir daquele momento eu comecei a estudar mais esse mercado digital, tá? E mesmo não... Depois, continuando, eu saí daquela empresa e fui para uma outra empresa do mercado imobiliário, uma construtora, né? Digamos assim, no mercado digital eu dei um passo para trás, porque era uma construtora que trabalhava ainda de forma mais tradicional, mas eu sempre estive estudando esse mercado digital. Mas tu não era da área da construção civil, né? Da área imobiliária. Como é que tu entrou assim? Tu é advogado, né, Emiliano? Perfeito, exatamente. Eu sou advogado, eu sou formado em Direito, me formei em 2010, advoguei por 3 anos na área de advocacia criminal. Eu trabalhava com direito penal, sou pós-graduado em direito penal, trabalhava num excelente escritório aqui de Porto Alegre, a gente atendia grandes empresários. Basicamente eu trabalhava na área de crimes empresariais, crimes de colarinho branco, aquela coisa, sonegação fiscal, evasão de divisas, aquele tipo de crimes ambientais também. E era uma área que eu gostava bastante, tá, de trabalhar. Eu gosto muito dessa área do direito. Só que eu sempre fui muito ambicioso, Danilo, e eu desde jovem, eu me formei muito jovem, me formei com 21 anos,
E eu queria ganhar grana, que nem gente grande. E no direito demora muito tempo para tu ganhar dinheiro de verdade. Porque tu vai ter que construir uma carreira, né? Fazer um nome para depois tu poder cobrar caro pelos seus honorários. E eu sabia que era uma caminhada aí de 10 anos de muita dedicação e um mercado muito competitivo até eu começar a ganhar até eu ter sucesso de verdade, como eu almejava. Né? Então eu pensei assim, poxa, eu era muito ambicioso e muito imediatista também. Sim. Né? E daí eu, quer saber? Foda-se, dá pra falar palavrão aqui? Pode falar. Foda-se, eu via lá na empresa, né, lá no escritório, Sim. que é que tava ganhando muita grana nos empresários, pô, chegavam de Porsche lá, não sei o quê, e eu não, quer saber? Eu vou montar o meu negócio, eu vou ser empreendedor, tá? E com isso eu larguei o direito, abandonei o direito e fiz um MBA em gestão empresarial na FGV, na Getúlio Vargas. E só que empreender é uma parada que dá um medinho na barriga, né? Pô, tu sabe muito bem disso. Sei como é que é. E eu tava naquela de iniciar o meu negócio, eu vim estudando várias coisas, eu tava quase trazendo uns containers da China, de umas paradas que eu ia começar a vender aqui. E do nada surgiu uma possibilidade de eu trabalhar no mercado imobiliário, né? E me colocaram uma pilha, ia ser uma chance de eu ganhar dinheiro rápido, né? E quem sabe já começar até a financiar, né? Se eu fosse levar adiante depois essa ideia de importar, de trazer umas coisas da China, de financiar esse meu business, né? E com isso eu caí no mercado imobiliário, numa imobiliária de alto padrão aqui de Porto Alegre, e daí iniciei essa caminhada no mercado imobiliário que... Gostou? Que é um mercado que ele é bom porque tu consegue ganhar dinheiro rápido, mas ele, de certa forma, eu acho que ele te aprisiona um pouco. Eu conheço muita gente que são assim, reféns daquele mercado, né? E estão naquela eterna corrida, looping eterno. Uma hora tá bem, outra hora tá mal, né? E quando vê ganha uma bolada, e quando vê passa meses sem vender, ou o mercado não tá bem. E durante um tempo eu fiquei nisso, graças a Deus eu não fiquei como corretor muito tempo, que eu acho, na minha opinião, é a parte mais... eu não me encaixo tanto, eu prefiro ser mais gestor, né? Eu subi para as posições de gestão. E quando eu estava nessa construtora que eu falei antes da gente, de a gente voltar ali para a parte onde eu falei do direito e tudo mais, eu já estava numa posição onde eu estava ganhando super bem, né? Vinha estável, contudo com um nível de estresse altíssimo e namorando muito o mercado digital. E nessa época eu vinha trabalhando pra caramba na construtora, mas sempre flertando com o digital, né? Estudando o mercado digital e pensando nas possibilidades que eu tinha dentro daquilo ali. Acho que como todo mundo hoje, vou te interromper, acho que todo mundo hoje, independente da profissão, acho que todas as profissões de alguma forma estão representadas em profissionais, em experts, ou propriamente as empresas têm alguma representação na internet, e com certeza as pessoas elas ficam ali olhando, às vezes criticando, às vezes achando legal, às vezes se inspirando. Alguma coisa na internet hoje é gigantesco, né, o mundo digital. Então acredito que todo mundo fica nesse momento, né? Em que ano foi isso mais ou menos? Tu te lembra que tu ficou nesse... Isso daí quanto foi tempo faz? Quando eu saí do mercado imobiliário. Quando tu começou a namorar o mercado digital, que tu começou a ver que, olha, eu acho que eu vou migrar de carreira. Perfeito. Isso aí foi em 2017. 2017. Tá 3 anos agora. E em 2018 foi a grande virada de chave, não especificamente pro digital ainda, mas foi uma virada de chave quando eu saí daquele cargo que eu tinha, e porque eu estava num nível de estresse muito alto, eu olhava os meus superiores, eu não queria aquela vida pra mim, e eu decidi colocar uma mochila nas costas e dar a volta ao mundo. Foi uma ideia doida de uma colega minha na época, não sei se tu deve lembrar da Silvia, lembra da Silvia Brunetta, que era gerente da Danex. Lembro sim. Ela um dia brincou, já tinha comunicado na empresa que eu ia sair,
E basicamente eu queria trabalhar com alguma coisa relacionada ao digital, relacionada a vendas, mas eu não sabia exatamente o que. Mas eu sabia que eu tinha que sair daquela empresa. O primeiro passo era se desligar. Exatamente. E aí entrou naquele momento, no ponto de inflexão que tu ficou. Beleza, estou livre, não estou mais preso, e agora? Eu tinha que cortar aquele cordão umbilical, né, pra ficar livre. E uma colega minha, na época, eu ainda estava num processo de sair da empresa, até eu achar outra pessoa para treinar e tudo mais. E essa colega minha, ela brincou comigo. Assim, ela falou pra mim, ela me deu uma dica primeiro. Aí, Emiliano, por que tu não vai viajar? Aproveita, né? Poxa, tu é jovem, tu tá com uma reserva financeira, tu não tem namorada, tu não tem filho, não tem nada que te prenda, né? Vai viajar. E eu, poxa, é verdade. E daí ela fez uma brincadeira. Aí, Emiliano, vai dar volta ao mundo. E eu, caramba, por que não? Ficou na tua cabeça? Ficou na minha cabeça, e naquele dia eu não fiz nada senão pesquisar sobre isso. E naquele dia eu tomei a decisão de que eu vi que era possível, e eu tomei a decisão, ok, eu vou dar a volta ao mundo daqui a 2 meses. E eu já estipulei um prazo. Tá, deixa eu só te interromper de novo. Beleza, só recapitulando, então, toda essa tua transição de carreira da advocacia até tu entrar no momento da construção civil, onde tu encontrou dinheiro, vamos dizer assim, né? Tu buscava um trabalho que poderia se remunerar mais, ganhar mais grana. Exatamente. Né? Vai naquela pirâmide, né? Onde a gente coloca no topo da pirâmide, a primeira coisa que as pessoas buscam é dinheiro. Depois que elas encontram dinheiro, elas buscam qualidade de vida, né? Depois elas buscam uma estabilidade e depois elas querem ter criar um legado, uma transformação. Então, quando tu encontrou, né, essa tua parte financeira, que tu viu, pô, eu tô ganhando dinheiro, mas não estou feliz, estou muito estressado, tenho que fazer alguma coisa. E a partir daí, uma pessoa te deu um negócio que te falou pra tu viajar e tu ficou aquilo na cabeça. Tu te lembra quando tu foi pesquisar, se tu pesquisou algum Emiliano da vida ou tu foi pesquisando na internet, no Google, valores de viagem? Como é que foi essa tua pesquisa, assim? Eu não tinha ideia, eu nunca tinha viajado sozinho. Eu já tinha viajado, já feito um mochilão com alguns amigos e tudo mais, mas eu nunca tinha viajado sozinho e feito uma viagem tão audaciosa como era pra mim na época aquilo dali, fazer uma viagem de volta ao mundo. Então, eu acho que, se eu não me engano, eu joguei no Google como fazer uma volta ao mundo, ou quanto tempo demora uma volta ao mundo, e eu fui achando pessoas, artigos e pessoas normais, tá? Emilianos, por aí, que tinham feito isso. Tu foi inspirado. E eu fui inspirado por pessoas totalmente normais, anônimas, né? Que tinham feito isso e me impactaram. E daí que foi essa minha transição. Daí começa a minha história mais forte no digital, né? Durante essa viagem de volta ao mundo, né? Porque eu já estava ciente desse mercado digital que a gente vive hoje, que hoje em dia todo mundo, né? Se tu não cria conteúdo, tu consome conteúdo. Então tu tá dentro do digital e não tem como a gente fugir disso. E eu não sabia o que ia acontecer comigo depois dessa viagem de volta ao mundo. Eu só sabia que eu não ia me arrepender nunca desse tipo de experiência. E outra coisa que eu sabia também, quanto mais pessoas souberem que eu tô tendo essa experiência, ou que eu tive já essa experiência, mais portas vão se abrir para mim no futuro. Então eu decidi... É um diferencial. Exatamente. Então eu decidi assim, eu não posso guardar essa viagem só para mim. Apesar dela ser uma viagem para autoconhecimento, para autodesenvolvimento, para eu ter outras experiências. Eu pensava assim, quando eu estava na construtora, eu via os meus superiores, os diretores da empresa e tudo mais, e eu pensava, poxa, eu não quero ser esses caras, tá? Eu não quero ser depois mais velho, ter dedicado minha vida inteira ao trabalho, não ter tanta história para contar. O que eu pensava era nos meus netos. Eu quero ter histórias para contar para os meus netos. Imagina que legal tu ter um vô que fez uma viagem de volta ao mundo sozinho, de mochila, se aventurou por tudo, foi pro Oriente Médio, foi pra... Pensando no neto já? Eu tava pensando... Não tinha nem namorado, mas eu não tinha nem namorada, nem filho. Certo. E daí eu sabia que, poxa, eu tenho que compartilhar essa parada no digital. Porque eu não sei o que vai acontecer,
mas eu só tenho a ganhar. Porque quanto mais a gente, hoje em dia, quanto mais a gente compartilhar as coisas que a gente está vivendo, as coisas que a gente faz, as coisas que a gente faz bem, os nossos diferenciais, tá? A gente só tem a ganhar. Eu li um livro, eu não lembro agora em qual livro que eu li isso, no ano passado, que ficou muito na minha cabeça, que dizia: se tu tem um conhecimento, se tem uma experiência e tu não compartilha isso com o mundo, tu tá prestando um desserviço para a sociedade. Exatamente. É obrigação do ser humano compartilhar conhecimento e experiências positivas, obviamente, para que possa impactar mais pessoas, né? E Danilo, tu nessa tua caminhada agora criando conteúdo sobre empreendedorismo, sobre marketing digital, tu deve estar notando o quanto é gratificante criar conteúdo e receber o feedback das pessoas que estão consumindo, os elogios, os depoimentos de quanto aquilo ali foi significativo, ajudou. É impressionante o quanto é bom a gente compartilhar. Todo mundo deveria, né? Exatamente. E a nossa missão é a gente conseguir incentivar mais pessoas a fazer isso, né? Usando o nosso conteúdo, usando as nossas experiências, nossos conhecimentos e poder inspirar as pessoas, né? Mas sei lá. E aí tu começou a viajar e começou a postar tudo que tá fazendo. Isso aí, eu fiz um planejamento de... Eu ia fazer uma viagem por 40 países, isso foi em 2018, e eu comecei a compartilhar no meu Instagram, né, toda a minha trajetória. A viagem do meu jeito, sem pensar em muita coisa, sem pensar em vender nada, simplesmente compartilhando como é que estava sendo o meu dia a dia, as minhas diversões, as minhas descobertas, o que eu estava aprendendo, quais eram as dificuldades de fazer aquele tipo de viagem, né, e tudo mais. E nisso daí eu tinha horas que eu estava compartilhando um conteúdo altamente cultural, né, contando a história dos lugares e tudo mais. Tinha horas que era totalmente diversão, eu estava postando bêbado, ou eu estava fazendo alguma coisa assim. E isso... mas engajava mais. Com certeza, quando era zoeira. Zoeira sempre engaja pra caramba. O pessoal gosta. Mas o pessoal... Mas era bacana... mas se é só zoeira, se é só bobagem, né? Hoje em dia as pessoas têm muito disso daí nas redes sociais. Tu tem que agregar valor de alguma forma, né? Então é bacana quando tu tem conhecimento aliado à diversão. Então era muito legal me acompanhar, né, desde aquela época, porque eu passava tanto questões culturais e tudo mais dos lugares que eu estava visitando, e também como viajar mais barato, como viajar melhor, e também com essa pegada descontraída e tal, que era eu me divertindo, eu vivendo a minha vida lá. É o que todo mundo gosta, conteúdo autêntico, né? Trazendo exatamente à tona quem tu era de verdade, né? O teu lado 100%. Cultural, o teu lado inteligente, o teu lado das tuas experiências, conhecimentos, e também o teu lado ser humano, vivendo, curtindo, aproveitando a viagem. Tu tinha ideia da proporção que isso tomaria um dia? Isso já era feito de forma organizada, planejada? Tu já sabia que eu vou postar em tais horários, eu vou falar de tais conteúdos? Tu já tinha isso organizado em alguma forma? Ou tu ia, ligava a câmera e tu ia fazendo? De maneira nenhuma, Danilo. Eu comecei essa viagem compartilhando basicamente com os meus amigos e com as pessoas que sabiam que eu ia viajar. E... Foto de comida e foto de paisagem. Né? Oi? Foto de comida e foto de paisagem. Não, primeiro começo. E contando, poxa, perdi um trem, E tu já fazia vídeo falando? Já comecei fazendo vídeo falando. A maioria das pessoas, estava vendo uma pesquisa, que a maioria das pessoas tem medo de fazer um vídeo de selfie falando. Sim. Tu tinha isso ou nunca teve? Eu comecei a treinar antes da viagem. Entendi. Eu comecei a treinar isso antes da viagem. Eu me preparei um pouquinho, exatamente. E porque eu já estava com a ideia, eu já estava com aquela ideia, eu tenho que compartilhar, né? Vamos fazer bem feito. Vamos fazer bem feito. Mas essa virada de chave também no sentido de fazer a parada um pouco mais profissional foi a partir do momento que nessa minha viagem de volta ao mundo eu fui encontrando na estrada aí pelo mundo os maiores players do mercado do Instagram relacionado a viagens, tá? De turismo. Os maiores influenciadores de viagem do Brasil eu encontrei na minha viagem de volta ao mundo. Por exemplo, o Anderson, que deu a volta ao mundo pelos 196 países.
o 196 Sonhos, né? Hoje ele está com acho que 2 milhões de seguidores. Quando eu encontrei ele tinha 100 mil, né? E a gente se encontrou na República Tcheca, ficamos lá 3, 4 dias juntos. E ele foi um cara que despertou em mim a vontade, porque ele falou assim, poxa, Emiliano, eu tô vendo teu conteúdo aqui, cara, tu manda super bem, né? Tu fala bem e tudo mais, tu é divertido, são legais teus stories e tudo mais. Começa a levar mais a sério. Porque ele já estava numa caminhada crescendo. Pô, ele já estava com 100 mil, né? Então... E depois os outros grandes players também encontrei. Estevão pelo Mundo eu encontrei no Egito. Vaza Onde eu encontrei na Malásia. Um outro cara que é bem controverso, fala bastante de empreendedorismo, o Ryan, eu encontrei ele na Tailândia, em Koh Phi Phi. E não é tão especificamente de viagem, mas mais do marketing digital e tal. E vários outros eu fui encontrando na estrada, e com isso eu fui me profissionalizando e levando essa parada um pouco mais a sério. O network empreendedor também contribui muito, né, para a nossa formação como empreendedor digital, né? Ajuda demais. Eu diria que é essencial, se tu não tá junto de pessoas que respiram esse mesmo mercado digital, tu não consegue ir pra frente junto. Sozinho. Estão indo pro caminho que tu quer ir. Daqui a pouco tu nem sabe aquele caminho, mas às vezes tu te aproxima de uma pessoa assim e tu, caramba, é isso que eu quero, eu acho que é esse caminho que eu quero trilhar. E isso, Danilo, é muito importante porque quando eu voltei da minha viagem de volta ao mundo, eu sabia o que eu queria fazer, eu queria lançar o meu curso de mochilão, tá? Eu tinha acabado de voltar de uma viagem de 40 países sozinho, só com uma mochila, e eu, poxa, beleza, agora eu vou... tinha sido completamente transformador, uma experiência surreal, única, né? Mudou a minha vida, e eu, beleza, mais pessoas precisam vivenciar isso. E eu já vivi, eu posso ensinar as pessoas a como tornar esse sonho realidade. Eu sabia que eu queria lançar o meu curso disso, e trabalhar no marketing digital, e também monetizar essa experiência que eu já tinha investido a grana que eu tinha, claro, né? E agora eu ia tirar um retorno financeiro também. Só que eu voltei, eu estava sozinho aqui em Porto Alegre. E eu não tinha em Porto Alegre um networking de marketing digital para me dar suporte para isso. E eu me vi um pouco perdido, me vi bastante perdido nessa hora. Foi aí que eu até encontrei parceiros que até hoje ainda são meus parceiros, tá? São como meus sócios nos meus cursos, que me auxiliam na questão de copywriting, de tráfego, de estratégias de lançamento. Mas mesmo assim os meus amigos, as pessoas com quem eu saía e tudo mais, me relacionava no meu lazer, não eram desse mercado digital. E eu sentia falta disso. Foi daí que surgiu uma oportunidade de eu ir para um mastermind de um pessoal de marketing digital lá em Madrid, né, que ia rolar, e me convidaram para eu palestrar, para eu participar desse mastermind. E eu não tive dúvida, eu falei assim, não, quer saber? Eu vou para lá, já que eu estou falando de viagem, eu estou ensinando as pessoas a viajar, eu também vou viajar e vou estar conectado com pessoas que estão vivendo disso, que estão nesse meio, porque é impressionante o quanto isso te puxa para cima, aquela história, né? Tu é a média das 5 pessoas com as quais mais convive. Então, se tu quer aprender sobre o mercado, se tu tá com pessoas que não estudam aquele mercado, que são boas naquilo ali, tu vai crescer dentro daquele nicho também, né? Se tu tá com pessoas com outros focos, tu não vai ter aquele norte tão reto, claro, assim, né? Tão claro. Emiliano, tu sempre teve essa vocação, assim, né, da comunicação, né? Tu sempre se comunicou muito bem, né? Foi por isso que provavelmente tu recebeu convites para entrar na área, para trabalhar na área comercial, né? Fala um pouco para nós, assim, o que tu procurava. Tu falou que na tua viagem tu procurava muito dessa questão tu te desligou, né? Tirou o cordão umbilical do mercado que estava, que tu não via futuro, não achava que ele era certo, e tu entrou nessa viagem buscando alguma coisa que tu não sabia exatamente, mas tu sabia que ia encontrar alguma coisa lá no final. O que tu procurava
assim, de fato, e o que tu encontrou utilizando as ferramentas digitais? O que é, tipo assim, ó, se pudesse falar, eu encontrei no mercado digital isso, o que te representaria, assim, numa palavra, ou, enfim, o que tu poderia definir, assim, no que tu encontrou? Como eu comentei, eu já vim estudando o mercado digital e querendo trabalhar com isso. Quando eu fui fazer a minha viagem, eu já pensava no mercado de infoprodutos, tá? Mas eu não tinha conectado as pontas de infoprodutos, lançamentos com viagens. Eu não tinha conectado essas duas coisas. Tu diria? Oi? Infoprodutos, tu acredita que foi o encontro principal? Com o marketing digital, o que eu pensei como ser uma grande oportunidade para mim, que eu queria trabalhar, tá? Era infoprodutos. Por quê? Porque eu sabia que um produto de informação, eu pego um conhecimento que tu tem na tua cabeça, né? Tu simplesmente grava esse conhecimento, né? Com um custo próximo de zero, se não zero, porque tu pode simplesmente pegar teu celular, colocar num tripé e gravar isso aí. Só que isso tem valor. O conhecimento que tu tem, todas as horas que tu já dedicou, toda a experiência que tu tem valor para muitas pessoas. Então tu pode vender essa parada. E se tu vender no digital, tu não tem custo de entrega, praticamente, tu não tem logística, tu não tem que pensar em qualidade, essa caneta saiu torta, saiu feia, não pegou, não sei o quê. Não, aquele produto ele é igual para todo mundo vai receber ele da mesma forma e tu pode vender ele quantas vezes tu conseguir. O custo foi zero, o valor é altíssimo e tu pode vender infinitas vezes. Então, esse era o mercado que eu queria trabalhar. Perfeito. E na minha viagem, o que eu encontrei? Eu não tinha um produto. Eu encontrei um produto, que fui eu mesmo. Depois, quando eu estava no final da viagem, eu sou o meu próprio produto. Eu vou lançar o meu curso. Porque quando eu decidi trabalhar nesse mercado, eu pensava em pegar experts, né, e lançar eles no mercado digital. Eu vou pegar, por exemplo, tu escreveste um livro sobre algum nicho específico, tá? E a gente, eu vou trabalhar marketing digital e lançar um infoproduto teu no mercado. Isso era o que eu pensava no início. E na viagem eu encontrei um produto próprio, que era a minha experiência, que loucura, né, como viajante. Uhum. Que loucura. E a gente fala muito, né, dessa questão de o conhecimento hoje tem um valor, né? Hoje os infoprodutos movimentam muita economia, com certeza tu tem tido excelentes resultados, né, com teus infoprodutos. E aí hoje também existe um debate muito sobre universidade, faculdade, seguir uma profissão, né, que é aquela escola que a gente vem dos nossos avós, dos nossos pais, né, que tu deve se formar, ter uma profissão, fazer um concurso, tu tem que ter a estabilidade, seguir aquela linha, ter o teu salário. Como é que tu vê isso hoje, assim? Como é que é pra ti? Tu um cara que seguiu essa linha, né? Total. Incentivado pela família de fazer tua faculdade. Pós-graduação, vem morar na capital pra trabalhar, fez direito, depois trabalha no escritório de advocacia. Total. E aí tu pegou, cara, teve uma rejeição da tua família, teve isso. Como é que tu vê isso, cara? Como é que é a tua visão sobre isso, assim? Quando eu decidi abandonar o direito, né, meus pais enlouqueceram. Sim. Né, inspiraram. Poxa, como é que tu já dedicou 8 anos da tua vida a isso? Eram 5 anos de faculdade, mais 3 anos advogando, né? Todos os meus amigos me chamaram de louco, né? Mas hoje em dia é aquela coisa, né? Quando estão te chamando de louco, quer dizer que tu tá em caminho certo. Não é tão ruim, né? Não é tão ruim. Então, e realmente, dessas minhas rupturas que eu tive dessas minhas mudanças de caminho, assim, de carreira, né? Eu acho que a mais difícil foi essa de eu abandonar o direito, que foi a primeira. Porque depois que eu abandonei o direito e eu vi que eu podia dar certo em outro mercado, num mercado completamente novo, né? Na realidade... Tu viu que doía, mas se transitar não era uma coisa impossível, não. Exatamente.